Capítulo 1. O despertar. A escuridão era espessa e opressiva. Um véu inquebrável que parecia se estender para sempre. O som de algo pulsando, como o coração de uma criatura imensa, ecoava à distância. De repente, a dor, uma dor profunda, como se o próprio corpo estivesse sendo reconstruído peça por peça. Ele acordou. O chão era frio, áspero e coberto por uma fina camada de poeira esverdeada que brilhava fracamente sob a luz de duas luas. Ele abriu os olhos devagar, apenas para ser saudado por um céu alienígena repleto de nebulosas em roxo e verde, com estrelas que pareciam vibrar com uma vida própria. O cheiro era metálico e o ar, embora respirável, carregava um peso que tornava cada inspiração um esforço. Ele se levantou, mas suas pernas cambaleavam como se fossem novas para ele. Seu corpo estava coberto por uma armadura desgastada, preta com detalhes prateados, como se tivesse sobrevivido a batalhas que ele não conseguia lembrar. Em sua mão direita, uma arma descansava, uma espada de luz azulada, vibrando levemente como se tivesse vontade própria. Ele não sabia por quê, mas sentiu que aquela espada fazia parte dele. O silêncio foi interrompido por um som distante, passos. Ele virou o olhar, seus instintos entrando em alerta. Na linha do horizonte, formas começaram a emergir da névoa. Eram figuras humanoides, mas seus corpos emitem um brilho escuro e ondulante, como sombras animadas por alguma energia corrupta. Eles estavam armados com lanças e espadas que pulsavam com o mesmo brilho sombrio. Ele não sabia quem eram, mas sabia que eram inimigos. "Identifique-se!" gritou uma das figuras, sua voz soando como metal arranhando o vidro. Sem saber o que responder, ele permaneceu em silêncio. Os soldados se aproximaram, assumindo uma formação semicircular. A ameaça era clara. Seu coração acelerou e, antes que pudesse pensar, a espada em sua mão começou a brilhar com mais intensidade, como se reconhecesse o perigo. Um dos soldados avançou. A espada azul reagiu instintivamente, cortando o ar com uma precisão que ele não sabia que possuía. O inimigo caiu, dissolvendo-se em uma fumaça negra que foi levada pelo vento. Os outros hesitaram por um momento, mas logo atacaram em uníssono. A batalha foi breve, mas intensa. Ele não sabia como, mas seus movimentos eram rápidos, precisos, quase como uma dança. A espada brilhava em todas as direções, repelindo os ataques e destruindo os soldados da Ordem dos Navegantes. Quando o último caiu, a névoa voltou a se fechar, deixando sozinho mais uma vez. Ele se ajoelhou, exausto, tentando entender o que havia acontecido. Quem eram aqueles homens? Por que queriam matá-lo? E, mais importante, quem era ele? Naquele momento, uma voz ecoou em sua mente. Não era dele, mas de algo ou alguém distante. Você foi escolhido. A luz e a sombra convergem em você. Encontre a verdade antes que Alistar a destrua. O nome Alistar causou um arrepio em sua espinha. Ele não sabia quem era, mas sentia uma raiva e um medo profundo ao ouvir aquele nome. O guerreiro se levantou, segurando a espada com mais firmeza. Se não tinha respostas, só restava uma opção: encontrá-las. O planeta Zevox parecia ser apenas o começo de algo muito maior, e ele precisaria descobrir o que estava por trás daquele mistério antes que fosse tarde demais. Ele deu o primeiro passo na direção do horizonte, onde o céu escuro se encontrava com as ruínas de algo que parecia uma base. Seu destino estava traçado, mesmo que ele ainda não soubesse o que o aguardava. Os primeiros passos eram pesados. O terreno irregular de Zevox estava repleto de pedras afiadas e fissuras que soltam vapores brilhantes.
Cada inspiração trazia mais perguntas do que respostas. Quem era Alistar? Por que aquelas sombras o perseguiam? E o que significava ser escolhido?